A guerra não dá trégua, e os últimos desdobramentos mostram que o tabuleiro geopolítico está mais quente do que nunca. Enquanto a Ucrânia intensifica seus ataques estratégicos dentro da Rússia, o mundo observa cada movimento com atenção redobrada. E agora, uma virada inesperada: Donald Trump pode ser a peça-chave para reverter o cenário das defesas aéreas ucranianas, depois de um diálogo promissor com Volodymyr Zelensky. Fontes próximas à Casa Branca revelam que o ex-presidente, agora candidato, demonstrou disposição para retomar o envio de mísseis Patriot, um arsenal vital para conter os bombardeios russos. Não se trata de um gesto isolado. Líderes europeus, como a primeira-ministra italiana Giorgia Meloni, têm pressionado Washington para manter o apoio a Kiev, reforçando que a pausa nas entregas não significa abandono, mas um ajuste tático. Enquanto isso, Trump evita comentar o diálogo com Zelensky, mas deixa claro que as sanções contra Moscou seguem na mesa e que Putin, embora não esteja feliz, sabe que terá de lidar com elas. Mas as notícias não param por aí. Uma investigação do Pentágono, que justificou a interrupção temporária dos envios de armamentos, revelou algo surpreendente: os estoques americanos não estão no limite crítico. Ou seja, os Estados Unidos podem e devem continuar suprindo a Ucrânia sem comprometer sua própria segurança. A decisão de frear as remessas, aliás, teria partido de figuras específicas dentro do Departamento de Defesa, como o secretário Pete Hegseth, e não de uma análise estratégica mais ampla. Enquanto a burocracia discute, o campo de batalha não espera. E falando em batalha, a Operação Teia de Aranha ganha novos capítulos. Na madrugada do dia 5 de julho, a Ucrânia acertou em cheio bases aéreas russas em regiões-chave, como em Geuss, lar dos bombardeiros estratégicos, e Borisovlez, onde ficam caças Su-30 e Su-34. O alvo: depósitos de munição de precisão e aeronaves. Mas não foi só isso. Um ataque a um complexo industrial em Cheboksary, responsável por produzir sistemas de proteção para drones russos, deixou claro que Kiev está mirando não só a linha de frente, mas a capacidade logística de Moscou. Em apenas uma noite, 15 regiões russas sentiram o impacto dos contra-ataques ucranianos. Enquanto isso, o Cáucaso russo ferve. Em Naushik, capital da Cabardia-Balcária, uma emboscada contra policiais terminou em tiros e sangue. 2 homens armados com facas atacaram uma viatura, deixando um agente em estado grave. Um dos agressores não resistiu. As autoridades já ligam o caso ao Estado Islâmico, mas o padrão é claro: os ataques a forças de segurança na região estão se tornando rotina. Na semana passada, foi a vez de Nasa, na Ingushétia, onde um atentado contra um colégio policial abalou a cidade. E em maio, em Makachkala, no Daguestão, um ataque a uma patrulha deixou 2 policiais mortos e civis feridos. Grupos locais assumem a autoria, e a mensagem é uma só: a instabilidade no Cáucaso não é coincidência. E como se não bastasse, a cúpula militar russa está desmoronando. A inteligência britânica contabiliza: já são pelo menos 16 generais eliminados desde o início da invasão em larga escala. O mais recente: o almirante Mikhail Gulko, número 2 da Marinha Russa, morto em um ataque na região de Kursk. Cada baixa desse nível não é apenas um golpe simbólico, é um rombo na cadeia de comando. Sem líderes experientes, as tropas russas perdem coordenação, ficam cegas em campo e cometem erros fatais. Gulko, aliás, comandava a 155ª Brigada de Fuzileiros Navais, acusada de execuções sumárias de prisioneiros ucranianos. Sua morte é mais um sinal de que, mesmo com toda a represália interna, o Kremlin não consegue proteger seus próprios estrategistas. Enquanto o mundo acompanha esses desdobramentos, nos Estados Unidos, Trump comemora o que chama de uma grande e bela vitória: a aprovação de um pacote de redução de impostos no valor de quase 4 trilhões de dólares ao longo de uma década, aliada a um reforço sem precedentes na defesa e no controle de fronteiras. Para o presidente, é um marco histórico, um projeto que a ninguém achava possível. Críticos, porém, alertam: o custo social será alto. Milhões de americanos podem perder acesso a seguros de saúde e benefícios, enquanto a desigualdade se aprofunda. Trump ironiza as objeções, garantindo que, ao contrário do que dizem, a medida trará prosperidade. Para aprová-la, sua equipe teve de negociar até com aliados dentro do próprio partido. A votação na Câmara foi apertada, e no Senado, só passou com um voto de desempate da vice-presidente. Até Elon Musk, antes próximo a Trump, agora sinaliza descontentamento, flertando com a ideia de uma nova força política.
O cenário é de tensão máxima, onde cada decisão ou hesitação pode mudar o rumo da guerra, da economia e da geopolítica. E uma coisa é certa: quem parar para analisar os fatos agora, vai estar um passo à frente amanhã. Enquanto alguns líderes comemoram vitórias políticas com desfiles e fogos de artifício, a realidade em outros cantos do mundo é muito menos festiva e muito mais reveladora. Não estamos falando de regimes autoritários pós-soviéticos, mas de uma democracia que, aos poucos, mostra suas rachaduras. Na Turquia, a onda de repressão ganha novos capítulos. Mais 3 prefeitos da República Popular, CHP, principal partido de oposição a Recep Tayyip Erdoğan, foram presos sob acusações de corrupção. Entre eles, Muhittin Buse, prefeito de Antalya, um dos destinos turísticos mais importantes do país, detido ao lado do próprio filho. Oficialmente, a promotoria alega fraudes em licitações e recebimento de propinas. Mas, na Turquia de hoje, poucos acreditam em coincidências. Os cronogramas são suspeitos demais. Primeiro, o prefeito de Istambul, Ekrem İmamoğlu, principal rival de Erdoğan e candidato presidencial nas eleições de 2023, é preso após uma condenação questionável, desencadeando os maiores protestos desde 2013. Agora, novos alvos caem em uma operação que, na prática, parece menos uma cruzada anticorrupção e mais uma limpeza política estratégica. Para completar o quadro, mais de 120 pessoas foram detidas em Izmir, bastião da oposição. Tudo isso enquanto o partido de Erdoğan vê seus índices de aprovação despencarem. Não é à toa que analistas internacionais já falam em um padrão autoritário disfarçado de legalidade: usar o judiciário para neutralizar adversários, justamente quando a popularidade do governo vacila. A mensagem é clara: quem ousar desafiar o status quo pagará um preço, e o sistema se encarregará de dar uma roupagem legal a essa perseguição. Enquanto a Turquia afunda em sua crise política, a Europa enfrenta um inimigo ainda mais implacável: o clima. A Polônia soa alarme. O nível da água no rio Vístula, em Varsóvia, atingiu um recorde histórico de apenas 19 centímetros, menos até que o mínimo registrado em 2023, 20 centímetros. Para se ter ideia, a profundidade normal nesse trecho varia entre 105 e 250 centímetros. Não é apenas um número, é um sinal de colapso iminente. O abastecimento de água e a geração de energia da capital estão sob ameaça direta. A culpa? Uma combinação letal de ondas de calor extremas e seca prolongada, que estão literalmente sugarando a vida da maior artéria fluvial do país. Hidrólogos alertam: nos próximos dias, o nível pode cair abaixo de 15 centímetros. Enquanto as autoridades polonesas ainda não anunciaram medidas de emergência, ecologistas já avisam: se a temperatura não baixar, racionamentos de água e apagões serão inevitáveis. Mais uma vez, a Europa é confrontada com uma verdade inconveniente: a crise climática não é um problema do futuro, é uma emergência do presente. E enquanto governos hesitam, a natureza não espera. E para fechar com um toque de esquisitice estratégica, Mark Zuckerberg decidiu que o 4 de julho não é apenas sobre churrasco e fogos de artifício, é sobre performances patrióticas cada vez mais elaboradas. Neste ano, o CEO do Meta trocou o smoking com bandeira americana por um traje de águia careca, símbolo nacional dos Estados Unidos, enquanto praticava wake surf. A pergunta que não quer calar: o que ele prepara para 2025? Um desfile em cima de um drone? Um holograma do Tio Sam? O homem não só domina algoritmos como também o marketing do absurdo. Obrigado por acompanhar até aqui. Cada compartilhamento, comentário ou like ajuda a ampliar essa conversa e, em tempos como estes, informação de qualidade é a melhor arma contra a desinformação. Até a próxima, e que as notícias que chegarem até você sejam tão claras quanto as escolhas que faremos a partir delas. Boa noite.